a nossa aula de Direito Administrativo para a área fiscal. A aula de hoje, nós vamos tratar sobre o regime jurídico administrativo e sobre os princípios administrativos. Então, vem comigo para a tela. Tá aí, nessa primeira tela, já estou deixando aqui para vocês os meus contatos, tá? E-mail, nas redes sociais, tenho também esse grupo aqui no WhatsApp, quem quiser me adicionar para ter acesso aí a dicas, materiais sobre concursos públicos no geral e sobre direito administrativo. Beleza? Tá aí, nosso assunto de hoje, regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo, né? Que é isso? Essa expressão parece um pouco complicada, né? Regime jurídico administrativo. O que vem a ser isso? É bem tranquilo. É um sistema que dá identidade ao direito administrativo, tá? O sistema que dá identidade ao direito administrativo. O que significa isso? É que o regime jurídico administrativo, ele fundamenta a elaboração de todas as normas do ramo do direito administrativo, tá? Então, todas as leis, todos os princípios, todas as regras que são inerentes ao direito administrativo, elas advêm desse regime jurídico administrativo, tá? Esse regime jurídico administrativo, o que vem a ser? Ele fundamenta prerrogativas, ele se baseia, né, em dois pilares, prerrogativas e restrições. Prerrogativas e restrições. Prerrogativas e restrições para quem? Para a administração pública, tá? Então, todas as normas de direito administrativo, ou elas conferem alguma prerrogativa para a administração e seus agentes, ou elas conferem alguma restrição à administração e seus agentes, tá? Então, por exemplo, determinada norma, ela confere a competência para que o Poder Executivo efetue a desapropriação, por exemplo, de um imóvel de um particular, ou seja, está conferindo uma prerrogativa para a administração, uma norma de direito administrativo. Outra norma, por outro lado, ela diz que sempre que a administração ela quiser contratar, admitir um servidor, ela deverá realizar um concurso público, ou seja, ela não pode contratar livremente qualquer pessoa, ou seja, essa norma que exige o concurso público, ela está conferindo uma restrição à administração. Então, o regime jurídico administrativo, ele se assenta sobre esses dois pilares. Prerrogativas e restrições, tá? Então, todas as normas, todos os princípios de direito administrativo, ou eles conferem alguma prerrogativa ou fazem alguma restrição à atuação da administração. Tudo isso com vistas ao quê? Ao atendimento do interesse público, tá? A administração pública, ela atua com o fim de satisfazer o interesse público, o interesse da coletividade, proporcionar o bem-estar à sociedade, aos cidadãos. Essas prerrogativas e restrições são os meios que o nosso ordenamento jurídico confere à administração para que ela possa satisfazer os interesses públicos, tá ok? Vem para a tela. Esses dois pilares, né, prerrogativas e restrições, eles também podem ser traduzidos em dois princípios. O primeiro princípio é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Esse princípio, ele decorre das prerrogativas que são conferidas à administração. Essas prerrogativas, como eu disse, elas existem para quê? Para satisfazer o interesse público. E tem-se como dado que o interesse público, ele prevalece sobre o interesse privado, sobre o interesse particular. Tá? Então, as prerrogativas da administração, elas fundamentam o princípio da supremacia do interesse público. Por outro lado, as restrições, né, que é o outro pilar do regime jurídico administrativo, elas fundamentam o princípio da indisponibilidade do interesse público, tá? Indisponibilidade do interesse público. O que quer dizer indisponibilidade do interesse público? Quando uma coisa está disponível para você, significa que você pode fazer o que quiser com essa coisa, tá?
Você tem determinado objeto, ele está disponível para você, você pode fazer o que quiser com ele. Isso que significa a palavra disponibilidade. O princípio que estamos estudando aqui é o da indisponibilidade do interesse público, ou seja, o interesse público ele é indisponível, ou seja, a administração pública, os agentes públicos, eles não podem fazer o que quiser com o interesse público. Por quê? Porque ele é indisponível. Eles só podem agir, os agentes, a administração só podem agir conforme a lei, tá? Mais à frente nós vamos aprofundar um pouco mais isso daí. Por ora, o que é importante saber? Regime jurídico administrativo é o regime que dá identidade ao direito administrativo. E ele se fundamenta em 2 pilares. Quais são esses 2 pilares? Prerrogativas e restrições. Prerrogativas e restrições para quem? Para a administração pública. Prerrogativas fundamentam o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Já as restrições fundamentam o princípio da indisponibilidade do interesse público, tá ok? Estão conseguindo acompanhar? Então vamos avançar. A doutrina, pessoal, ela costuma distinguir essas 2 expressões aqui, ó, regime da administração pública e regime jurídico administrativo, tá? Então pode aparecer durante o seu estudo essas 2 expressões que geralmente possuem significados diferentes. O que significa? Nós já vimos lá na aula 0, corta aqui para mim, por favor. Nós já vimos lá na aula anterior que a administração pública ela pode atuar tanto em regime de direito público como em regime de direito privado, tá? Quando ela atua sobre o regime de direito público, ela atua em posição de supremacia sobre o particular, tá? Ela está atuando com aquele poder de império, de Estado, regime de direito público, mas a administração, ela também, em determinadas relações, ela atua sobre o regime de direito privado. Por exemplo, quando a administração, ela firma um contrato de aluguel para instalar a sede lá da administração, esse contrato é um contrato de direito privado. Quando for fazer o seguro desse imóvel também é um contrato de direito privado. Ou seja, em determinadas relações bem específicas, a administração ela também atua sobre o regime de direito privado, tá? Então, a expressão regime, corta aqui para a tela, regime da administração pública, ela abrange esse leque mais amplo, né, de possibilidades de atuação da administração. Tanto quando ela atua sobre o regime de direito público, que são a maioria das ocasiões, como também as situações em que a administração atua sobre o regime de direito privado. Tá? Já a expressão regime jurídico administrativo abrange apenas aquelas situações em que a administração atua sobre o regime de direito público, tá? Então, todas as normas, todas as regras, todos os princípios de direito público, que são a maioria, por exemplo, licitações, desapropriação, exercício do poder de polícia, aplicação de sanções disciplinares a servidores, isso tudo está dentro do regime de direito público, ou seja, dentro do regime jurídico administrativo. Já, por outro lado, lembrando, quando a administração atua também sobre o regime de direito privado, hipóteses mais restritas, daí você utiliza essa expressão aqui, tá? Regime da administração pública. Aí isso é só um adendo aí, porque pode aparecer na sua prova alguma questão que cobre a diferenciação entre essas 2 expressões, beleza? Vamos prosseguir? Agora vamos detalhar um pouco mais esses 2 pilares que sustentam aí o regime jurídico administrativo, tá? Quais são esses pilares? A supremacia do interesse público, que são as prerrogativas, e a indisponibilidade do interesse público, que são as restrições à atuação da administração. Então, focando aqui agora na supremacia do interesse público. Como eu disse, fundamenta as prerrogativas que a lei confere à administração com vistas à satisfação do interesse público. Esse princípio, ele deve ser utilizado sempre em que houver um conflito entre o interesse público e o interesse privado. Tá? Então, sempre que houver um conflito entre o interesse público e o interesse privado, qual o interesse que deve prevalecer? Logicamente, o interesse público, ou seja, o interesse da sociedade. Um particular, uma pessoa sozinha, ela faz parte da sociedade, tá? Então não é justo
que o interesse dessa pessoa sozinha prevaleça sobre o interesse de toda a coletividade, tá? Então esse é o fundamento da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Um exemplo muito claro aqui, que é sempre dado para exemplificar esse princípio, é a questão da desapropriação, tá? Desapropriação. Então imagine lá que a administração, a prefeitura de uma cidade, ela deseja construir uma escola municipal em determinado bairro. Aquele bairro está carente, está precisando de uma escola para as crianças que habitam ali naquela localidade. Então, a administração, ela localiza um imóvel que seria o lugar ideal, assim, considerando o interesse daquela coletividade, para ser instalada essa escola. Só que aquele imóvel, ele já tem um dono, tá? Uma pessoa, um proprietário, é dono já daquele imóvel. Só que para o interesse da sociedade, o melhor seria que aquele imóvel fosse uma escola pública. Então, a prefeitura vai lá, utilizando a sua prerrogativa de administração, que o regime jurídico administrativo confere à prefeitura para que ela satisfaça o interesse público, ela vai lá e faz o quê? Desapropria aquele imóvel, ou seja, ela toma para si a propriedade daquele imóvel. O particular não vai mais ser dono daquele imóvel, ou seja, o interesse particular, aí não interessa o que o particular queria, se ele queria ou não se desfazer daquele imóvel. O que interessa é o quê? O interesse público, não o interesse privado, o interesse do particular proprietário do imóvel. Então a administração vai lá, desapropria aquele imóvel e constrói a escola, porque assim o interesse público será melhor satisfeito, tá? Então sempre que houver esse tipo de conflito, interesse público versus interesse privado, qual o interesse deve prevalecer? O interesse público, o interesse da sociedade, ok? Prosseguindo. O detalhe é que a aplicação desse princípio da supremacia do interesse público, ele deve sempre respeitar a lei, os direitos e garantias, tá? Então, nesse caso, nesse exemplo que eu acabei de dar da desapropriação, existe uma lei, a Constituição fala como deve ser feita essa desapropriação, por exemplo. A administração é obrigada a pagar uma indenização justa a esse proprietário. Ela não vai simplesmente tomar a propriedade, não, ela tem que ir lá pagar uma indenização em dinheiro a esse proprietário. Então, deve respeitar a lei, respeitar o processo. A lei da desapropriação diz lá todo o procedimento que deve ser feito para que aquela desapropriação seja efetivada. Então, a administração ela deve seguir esses processos respeitando a lei e as garantias que são conferidas exatamente pela lei e pela Constituição, ok? Vem para a tela. Então, aqui mais alguns exemplos, né, de prerrogativas que são conferidas aí nas normas de direito público para a administração, com vistas à satisfação do interesse público. Temos aqui, por exemplo, cláusulas exorbitantes. Essas cláusulas, elas existem lá nos contratos administrativos. Então, um contrato que a administração pública, um órgão da administração firma com uma empresa particular, esse contrato não é um contrato comum, como um contrato, por exemplo, que você afirma com uma outra empresa, em que as duas partes estão em condições de igualdade, cada uma tem direitos, obrigações. Não, nos contratos administrativos, embora seja um contrato, né, um ato bilateral, a administração, ela se coloca em posição de supremacia sobre a outra parte. Então, por exemplo, o que a administração pode fazer? Ela pode rescindir unilateralmente o contrato, ou seja, ela pode encerrar aquele contrato por razões de interesse público. Tá? Imagina lá, a administração fez um contrato de fornecimento de determinado material com uma empresa, aquela empresa tem expectativa, já estava contando com aquela receita, mas a administração, por razões de interesse público, ela resolve que aquele contrato ele não deve prosseguir. Então ela vai e rescinde aquele contrato simplesmente, independentemente da vontade da outra parte. Então isso é uma cláusula exorbitante que não existe nos contratos entre particulares. Outra cláusula exorbitante, a administração ela pode aplicar sanções ao contratado. A administração ela pode alterar os quantitativos daquele contrato também de forma unilateral. O contratado é obrigado a aceitar. Então imagine lá que a administração fez um contrato para adquirir 100 cadeiras. 100 cadeiras. O contratado, a
empresa já se programou toda para fornecer aquelas 100 cadeiras. A administração amanhã resolve, eu não preciso mais de 100 cadeiras, eu preciso de 90 cadeiras, ou seja, reduzir o quantitativo. Vai reduzir a receita do particular, mas mesmo assim ele é obrigado a aceitar esse tipo de alteração. Tá? Isso tudo são o quê? São prerrogativas decorrentes do regime jurídico administrativo que a lei confere à administração para que ela possa satisfazer o interesse público. Tá? Outros exemplos. A administração ela também pode impor obrigações aos particulares mediante atos unilaterais, tá? Atos unilaterais, ou seja, independentemente da vontade do particular, tá? Então, a administração, ela pode impor multas a quem transgride as leis de trânsito, por exemplo, ela pode impor requisitos para construções em determinadas áreas, independentemente da vontade dos proprietários dos terrenos daquelas áreas, tá? Então, também são prerrogativas que a administração possui. Outro exemplo, o Instituto da Desapropriação, que eu já falei, e o poder de polícia, que são aquelas atividades da administração nas quais ela restringe atividades e propriedades particulares também em prol do interesse público. Um exemplo que eu já dei, a questão da multa de trânsito, aquelas normas de vigilância sanitária, ou seja, o sujeito tem lá o seu restaurante, ele não pode explorar aquele comércio da forma que ele bem entender, não, ele deve seguir uma série de regras que são impostas pela prefeitura. Essas regras servem para quê? Para que aquela atividade que será desenvolvida pelo particular, ela não venha a, de alguma forma, prejudicar o interesse da coletividade. Então, por isso é que ele deve seguir aquelas regras. A lei, ela confere essa prerrogativa à administração de elaborar essas regras para satisfazer o interesse público, tá? Então, com isso, nós esgotamos aqui o princípio da supremacia do interesse público, que são exatamente as prerrogativas conferidas à administração. O outro braço aqui do regime jurídico administrativo é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Esse princípio, ele fundamenta a existência de sujeições e restrições à atuação da administração pública. Então vejam só, o primeiro princípio aqui da supremacia, ele confere prerrogativas, ou seja, um aspecto positivo aqui para a administração. Já o princípio da indisponibilidade do interesse público, ele confere o quê? Restrições, ou seja, um aspecto negativo. Então, os dois princípios aqui, eles estão numa balança, tá? Um fazendo um contrapeso aí ao outro. O fundamento desse princípio é o quê? É que os agentes públicos, eles não são donos da administração. Então, o que eu disse? Os agentes públicos, eles não são donos da administração. Por quê? Porque eles estão ali representando a sociedade, tá? Quem é dono, quem é o verdadeiro dono da administração, do patrimônio público, dos recursos públicos, é quem? É a sociedade, os cidadãos. Então, o interesse público, ele é indisponível para a administração, para os agentes públicos, no sentido de que os agentes públicos não podem fazer o que eles quiserem. Eles devem respeitar a vontade dos cidadãos da sociedade. E onde que essa vontade dos cidadãos e da sociedade está registrada? Onde que está? Nas leis, tá? As leis que são aprovadas pelo Poder Legislativo, que são os representantes da sociedade. Então, os deputados, os vereadores, eles vão lá, aprovam uma série de leis na qualidade de representantes da sociedade. Aquelas leis, então, em tese, pelo menos, elas dizem qual é o interesse da sociedade. Então, o interesse da sociedade está ali na lei. Então, o agente público, ele não pode fazer o que ele quiser. Ele deve fazer o que está na lei. Por quê? Porque eles não são donos da administração. Beleza? Para a tela. Então, esse princípio, né, da indisponibilidade do interesse público, ele é associado diretamente ao princípio da legalidade, justamente por isso que eu acabei de comentar. Tá? O interesse público, a vontade da sociedade está expressa lá nas leis, na Constituição. Então, o agente público, como ele não é dono do interesse público, como o interesse público é indisponível para a administração,
A administração e os agentes públicos que nela atuam só podem fazer aquilo que está previsto na lei, tá? Então, o princípio da legalidade decorre diretamente do princípio da indisponibilidade do interesse público, beleza? Conseguiram captar aí essa relação? Interesse público, interesse da sociedade está expresso aonde? Nas leis, tá? As leis aprovadas pelos representantes da sociedade. Então, as leis, elas expressam o interesse público, o interesse da sociedade. Por isso é que os agentes públicos, os agentes da administração, eles só podem agir conforme a lei. Por quê? Porque eles devem sempre satisfazer o interesse público. O interesse público é aquele que está expresso lá na lei. Então, aí está uma ligação direta entre o princípio da indisponibilidade do interesse público e o princípio da legalidade. Ok? Vem para a tela. A doutrina também diz que esse princípio, ele confere à administração um poder, dever de agir. Na verdade, isso aqui vale tanto para o princípio da indisponibilidade quanto para o princípio da supremacia do interesse público, tá? Então, tanto as prerrogativas como as restrições que são impostas pelo ordenamento jurídico à atuação da administração, elas funcionam como um poder-dever do ponto de vista do agente público. Ou seja, imagine lá aquela prerrogativa que o agente público possui de efetuar a desapropriação. Isso pode soar como uma prerrogativa. Eu tenho o poder de fazer, de tomar essa propriedade. Mas, na verdade, essa prerrogativa existe para a satisfação do interesse público. Então, se para a satisfação do interesse público o melhor ato, a melhor providência a ser tomada é efetuar aquela desapropriação, o agente público ele é obrigado a agir, ou seja, é um poder-dever. Ele não pode abrir mão dessa prerrogativa, porque se ele abrir mão dessa prerrogativa, ele estará contrariando o interesse público, né? Porque aquela prerrogativa foi dada a ele justamente para que ele satisfaça o interesse público. Então imagine lá um agente do Detran que pegue um motorista trafegando em velocidade acima da permitida. Tá? Aquele limite de velocidade foi imposto para quê? Justamente para evitar acidentes, para evitar transtornos ali para aquela localidade, para evitar transtornos à saúde de outras pessoas. Tá? Então, se o agente de trânsito ele vê a pessoa transitando de forma irregular, acima da velocidade, ele é obrigado a multar aquela pessoa. Tá? Ele possui a prerrogativa de aplicar a sanção, mas na verdade essa prerrogativa é mais que uma obrigação para ele. Ele não pode abrir mão dessa prerrogativa. Tá? Isso vale tanto para as prerrogativas como para as restrições. Ok? Vem para a tela. Então, alguns exemplos aqui de institutos previstos aí nas normas de direito administrativo que decorrem diretamente do princípio da indisponibilidade do interesse público. O primeiro deles aqui é o concurso público. Concurso público é uma restrição que é imposta à administração para que ela possa contratar pessoas para atuar no âmbito ali dos órgãos e entidades da administração. A Constituição diz que a admissão de pessoal deve ser feita mediante concurso público, ou seja, a administração ela não pode contratar quem ela quiser. A lei, a Constituição, os representantes da sociedade, eles entenderam que o interesse público seria melhor satisfeito se a administração não tivesse essa liberdade para escolher, que fosse dada realmente oportunidade a mais pessoas para concorrerem àquela vaga. Então, por isso foi criado o Instituto do concurso público, é uma restrição. Sempre que a administração quiser contratar alguém, ela deve fazer o concurso público. Da mesma forma, para a tela, é a licitação. A Constituição também diz que, como regra, as contratações de obras, serviços, a aquisição de mercadorias pela administração deverá ser feita mediante licitação, ou seja, um processo de concorrência, processo competitivo em que vários fornecedores devem ter a oportunidade de apresentar propostas, ou seja, a administração, fora das hipóteses legais de dispensa e inexigibilidade, a administração não pode contratar um fornecedor diretamente, ela deve fazer esse processo competitivo, ou seja, uma restrição também que a lei impõe à administração. Outra restrição são as regras de alienação. Alienação de quê? De bens públicos, tá? Então, os bens públicos, os bens que fazem parte do patrimônio público, especialmente os bens das entidades
de direito público, eles não podem ser alienados livremente pela administração. Também existe uma série de regras para serem feitas essas alienações. Também são restrições que decorrem diretamente do princípio da indisponibilidade do interesse público. Beleza? Então, foca aqui na tela, novamente, só para a gente lembrar, regime jurídico administrativo, 2 pilares, supremacia do interesse público, que fundamentam as prerrogativas da administração, e o outro pilar, o princípio da indisponibilidade do interesse público, que fundamenta o quê? As sujeições e restrições. Beleza? Uma questãozinha aqui para a gente poder treinar, consolidar o conhecimento sobre o tema, diz o seguinte: o regime jurídico administrativo caracteriza-se, letra A, pelas prerrogativas e sujeições a que se submete a administração pública. Opa, exatamente isso, né? Regime jurídico administrativo é o regime que confere identidade ao direito administrativo e que se sustenta sobre 2 pilares: prerrogativas e sujeições. Prerrogativas decorrem do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e as sujeições que decorrem do princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, gabarito realmente alternativa A. Mais uma questãozinha agora da FCC, diz o seguinte: o princípio da supremacia do interesse público, letra A, ele é hierarquicamente superior aos demais princípios, impondo-se sempre que houver conflito entre o interesse público e o interesse particular. Pessoal, o finalzinho aqui está correto, tá? Então, o princípio da supremacia do interesse público, ele se impõe sempre que houver um conflito entre o interesse público e o interesse particular. Mas essa primeira parte aqui está errada, ou seja, esse princípio ele não é hierarquicamente superior aos demais princípios, tá? Embora esses 2 princípios, quais sejam o da supremacia do interesse público e o da indisponibilidade do interesse público, eles sejam os pilares que sustentam o regime jurídico administrativo, que fundamentam praticamente todas as normas de direito administrativo e também fundamentam inclusive os demais princípios que são aplicáveis no direito administrativo. Esses 2 princípios basilares, eles não são hierarquicamente superiores aos demais, tá? Todos os princípios, à frente nós vamos comentar também um pouco mais sobre isso. Todos os princípios da administração pública, eles estão no mesmo patamar, tá? Não existe um princípio superior ao outro, tá? Todos os princípios, eles estão no mesmo patamar. Se eventualmente houver um conflito entre princípios, depois, mais à frente, nós vamos ver algumas questões de prova que exploram esses conflitos entre princípios. O que deve ser feito? Os princípios, eles devem ser harmonizados, tá? Os 2 princípios que estão em conflitos, eles devem ser harmonizados, ou seja, um deve ceder um pouquinho para cá, o outro deve ceder um pouquinho para cá, e os 2 devem ser aplicados naquela situação, tá? Então, apareceu uma situação em que, opa, eu não sei se aqui eu vou observar o princípio da legalidade ou o princípio da eficiência. Tem um conflito aqui, ou observo um ou o outro. Não existe ou um ou outro. O princípio da legalidade, ele não é superior ao da eficiência e nem o da eficiência é superior ao da legalidade. Ou seja, naquela situação, os 2 princípios devem ser aplicados, eles devem ser harmonizados. Você cede um pouquinho aqui na legalidade, cede um pouquinho aqui na eficiência e aplica os 2. Isso vale para todos os princípios, inclusive os princípios basilares da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público, tá ok? Então, a letra A está errada. Letra B. O princípio da supremacia do interesse público, letra B está dizendo que ele foi substituído pelo princípio da indisponibilidade dos bens públicos, posto que as decisões que visam ao atendimento do interesse público não colidem mais na atualidade com os interesses privados, tá? Primeiro que não, está errada a letra B, primeiro que não há essa substituição, tá? Não há essa substituição, na verdade, os 2 princípios, eles convivem, né, harmonicamente, o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade, não é nem dos bens, né, é do interesse
público, tá? E também aqui, continuando, posto que as decisões que visam o entendimento do interesse público não colidem mais na atualidade com os interesses privados. Colidem sim, né? Já falei aqui várias vezes do exemplo da desapropriação, em que há claramente um conflito entre o interesse privado do proprietário lá do imóvel, por exemplo, e o interesse público em construir aquela escola naquele local, tá? Então, letra B está errada. Letra C. O princípio da supremacia do interesse público depende de interpretação do conteúdo no caso concreto, não se aplicando a priorística ou isoladamente, sem considerar os demais princípios e as demais normas que se apliquem aos diversos interesses contrapostos, públicos e privados. Pessoal, exatamente isso aqui, tá? Na verdade, em razão daquilo que eu comentei, que todos os princípios eles estão no mesmo nível, no mesmo patamar, é muito difícil em que uma situação qualquer, apenas um princípio seja aplicado. Mesmo naquele exemplo da desapropriação, em que o princípio da supremacia do interesse público está muito claro ali, ele está muito presente de forma muito clara naquela situação, outros princípios também são aplicáveis ali, por exemplo, o princípio do contraditório e da ampla defesa, o princípio da legalidade. Então, todos esses outros princípios, eles devem ser harmonizados e aplicados naquela situação. Então, está correta aqui quando o item diz que esse princípio ele não se aplica a priorística ou isoladamente, sem considerar os demais princípios e as demais normas que se apliquem aos diversos interesses contrapostos, públicos e privados, tá? Então, mesmo o interesse privado, ele é considerado em determinada medida, por exemplo, quando a lei diz que a administração deve pagar uma indenização para aquele particular, deve conceder a ele o direito de defesa. Então, o interesse público, de fato, ele está numa posição superior, ele está prevalecendo, mas o interesse privado, ele também não é totalmente desconsiderado, beleza? Então, letra C, a princípio aqui é o nosso gabarito. Letra D, está dizendo que o princípio da supremacia ele é aplicado quando não existe disposição legal para orientar determinada atuação, posto que, em havendo, é típico caso de incidência do princípio da legalidade. Não necessariamente, tá? Mesmo quando haja uma disposição legal, o princípio da supremacia também pode ser aplicado, tá? Então, a letra D está errada. Gabarito aqui, realmente, a letra C. Faltou ver a letra E, né? Letra E depende essencialmente do princípio da legalidade, uma vez que, para sua integral aplicação e validade, é necessário que exista norma legal expressa nesse sentido. Errado, né? Os princípios, eles possuem vida própria, tá? Então, não necessariamente precisa ter uma lei para que aquele princípio ele possa ser aplicado. Tá? O princípio ele possui vida própria, então ele não depende do princípio da legalidade, é um princípio autônomo. Realmente o gabarito aqui dessa questão, alternativa C.